O desafio de ser pai com P maiúsculo. O Dia dos Pais se aproxima e eu quero neste podcast falar sobre 3 modelos de pais. Que tipo de pai você quer ser? Olha, com a criação de Adão e depois de Eva, Deus mostrou seu grande e fabuloso plano de um só homem e de uma mulher do homem formada dar início a toda a raça humana. A união de um homem e uma mulher é que faz surgir bebês, que vão crescendo e ao tornarem-se homens e mulheres adultos, também encontram seus pares, para que então mais bebês sejam formados. O modelo familiar, que é padrão e não deixa dúvidas, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Texto de Gênesis 2, versículo 24. Deixa eu lhe dizer uma coisa, prezado ouvinte. Qualquer relacionamento que foge deste padrão está completamente errado e é pecaminoso, no mais completo sentido da palavra pecado. Ou seja, erra o alvo. Erra o alvo. Pecado é errar o alvo. Hoje existem bilhões de pessoas em todo o mundo, mas tudo começou com apenas um casal. Isto é realmente maravilhoso. No plano de Deus, ficou muito claro que o homem seria pai e a mulher seria mãe. Nunca, jamais, em tempo algum, será possível nascer uma criança sem que ela tenha um pai e uma mãe. Um dos maiores equívocos que uma criança, um adolescente, um jovem, um homem, uma mulher, uma pessoa idosa pode cometer é querer ser homem se nasceu mulher, ou desejar ser mulher se nasceu homem. Nunca um homem conseguirá conceber um bebê em seu ventre. E nunca uma mulher conseguirá produzir um sêmen para gerar um bebê. Sair do padrão é anormalidade. Hoje se apregou como se fosse algo natural e correto o casamento de homem com homem ou de mulher com mulher. Isto não é bom. Imagine só por um instante o que aconteceria com a civilização se aquilo que é uma anormalidade se tornasse normal. Se todo homem ficasse com outro homem, toda mulher com outra mulher, sabe o que seria? O suicídio coletivo da raça humana. Tanto o homem como a mulher têm um dever claro e maravilhoso, que é o de amarem um ao outro, ser amados pelo seu parceiro e juntos terem filhos. Eu prefiro usar a palavra filhos no plural, porque quando um povo começa a ter filho no singular, este povo não subsistirá muito tempo. Isso já está ocorrendo em algumas nações onde o índice de natalidade está abaixo de 2 filhos por casal. A situação de alguns países é dramática. E quando os filhos chegam, tanto o pai como a mãe têm um papel definido a desempenhar a fim de que seus filhos se desenvolvam de maneira saudável. A mãe que gera o filho dentro de si, alimentando-o durante 9 meses, continua sendo a que amamenta o seu bebê. Essa ligação tão profunda da mãe com o filho vai permanecer por toda a vida. As mães são sempre lembradas por seu carinho, amor, dedicação e trabalho duro em favor de seus filhos. O pai, por sua vez, procura sempre garantir tudo o que é necessário para o desenvolvimento de seus filhos. Serão anos de trabalho para que seus filhos tenham todas as condições de se tornar gente, como gente tem que ser quando ficarem adultos. No mês de agosto, próximo domingo, comemora-se o Dia dos Pais. Chama a sua atenção para a vida desses 3 pais apresentados na Bíblia: Abraão, Manoá e Eli. Comecemos por Abraão. Deus chamou Abraão para que, por meio dele, começasse um novo povo. Da descendência de Abraão ia nascer um dia um filho, Jesus, o Salvador do mundo, o descendente da mulher prometido por Deus, que iria esmagar a cabeça de Satanás. Deus fez promessas de suma importância para Abraão. Numa determinada ocasião, o Senhor fez uma declaração a respeito de Abraão, que resume perfeitamente as funções de um pai. Presta atenção na declaração, que foi esta. Em Gênesis 18, versos 17 a 19. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e neste serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele
a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Você viu como fica claro aqui nesse texto o papel de um pai? Podemos considerar que Abraão exerceu seu ofício de pai em 3 dimensões. Primeiro, como um padrão. Ele se tornou um padrão para Isaque, seu filho, e para todos os seus descendentes, inclusive para os crentes em Cristo, sendo chamado de pai da fé em Romanos 3, versículos 16 a 18. Ele também foi um amigo, ele era um amigo para Isaque. Como é maravilhoso observar o grau de confiança de Isaque em seu pai, caminhando 3 dias ao seu lado rumo ao Monte Moriá, onde Isaque chegou a ser colocado no altar para ser imolado. Gênesis capítulo 22 fala sobre isso. Anos mais tarde, Abraão enviou o seu principal servo para procurar e trazer uma esposa para o filho. Realmente foi um grande amigo do seu filho, padrão, amigo e também influenciador. Destaca-se em todo o relato bíblico o fato de que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque. Que preciosa e poderosa influência! Quando lemos a história de Isaque, verificamos que ele andou nos mesmos passos de seu pai em várias ocasiões. Eu quero que você perceba o seguinte, eu falei padrão, amigo, influenciador. P-A-I, é a palavra pai. Pai quer dizer isso, ser um padrão, ser um amigo, ser um influenciador, é isso que a gente aprende com Abraão. Mas há o segundo pai que eu quero mencionar, nessa semana que antecede o Dia dos Pais, Manoá. Manoá foi o pai de Sansão, um dos juízes de Israel. Pensando no seu papel de pai, observamos também as 3 dimensões, P-A-I. Ele foi um pai preocupado, porque o anjo do Senhor trouxe a Manoá a notícia de que a sua mulher, que era estéril, havia de dar à luz a um filho. Então o anjo ouviu de Manoá uma pergunta muito significativa. Olha o que Manoá perguntou para o anjo. Qual será o modo de viver do menino? Juízes 13, 12. Esta preocupação em dar uma sólida formação ao filho para que viesse a ser e viver um modo digno e honrado é marcante. A letra A fala de alerta, porque pais que desejam ver seus filhos bem formados estão conscientes dos perigos que os rondam e precisam estar alertas para que eles não recebam as influências daninhas do meio que os cerca, tais como música, televisão, literatura, ensino, internet, jogos, etc. Muitos perigos rodeariam Sansão, e Manoá fez também esta pergunta: o que devemos fazer ao menino que há de nascer? Juízes 13, 8. Manoá é um exemplo de pai que não queria errar. E também interessado, a letra I. Assim que Manoá recebeu a notícia de que a sua mulher teria um filho, mostrou-se totalmente interessado. Ele orou ao Senhor. Ele suplicou a direção e o ensino do Senhor para exercer o seu papel de pai. Ele ofereceu ao Senhor um sacrifício que foi totalmente consumido, a ponto de Manoá dizer à sua mulher: certamente morreremos, porque nós vimos a Deus. Juízes 13, 22. Mas ele seguiu as recomendações do Senhor, não permitindo que seu filho tivesse o cabelo cortado, nem que bebesse bebida forte e nem que tocasse coisa imunda. Foi um pai interessado no filho. Em Abraão, nós temos padrão, amigo e influenciador, pai. Em Manoá, preocupado, alerta, interessado. O pai também tem que ter essas características. Agora, o último caso nesta podcast hoje é de Eli. O terceiro pai a ser considerado era sacerdote, também na época dos juízes. Ele mesmo foi também um juiz. E nós temos 3 características no Eli. A letra P, preguiçoso. É muito significativo encontrar algumas vezes a informação que ali estava sentado numa cadeira. 1 Samuel 1,9, 1 Samuel 4,13. Em 1 Samuel 3, versículo 2, nós vemos que Eli estava deitado no lugar costumado. Talvez por isso ele não percebesse o que os seus filhos faziam.
Ele só ficava sabendo por ouvir de terceiros, como lemos em 1 Samuel 2:22, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Ele não se mostrou atuante na criação de seus filhos. Era um pai preguiçoso. Também ausente. Pode ser até que, por estar tão envolvido com a sua atividade sacerdotal e de juiz, não tivesse tempo para participar da formação de seus filhos, os quais não se importavam com o Senhor, como lemos em 1 Samuel 2:12. Eles desprezavam a oferta do Senhor, 1 Samuel 2:17. Em certa ocasião, Eli chegou a repreendê-los, mas eles não deram ouvidos à voz do pai. Eli não se mostrou presente na criação de seus filhos. E, finalmente, ele foi irresponsável. Eli recebeu a visita de um homem de Deus alertando sobre a sua atitude irresponsável, que era de honrar mais os seus filhos do que a Deus. Também foi avisado que viria o juízo de Deus sobre toda a sua casa. Aparentemente, Eli não tomou nenhuma atitude. Mais tarde, Samuel, que estava servindo ao sacerdote Eli, recebeu a mensagem do Senhor de que esse julgamento viria sobre a casa de Eli, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. 1 Samuel 3:13. Novamente ficou demonstrada a irresponsabilidade de Eli. Preguiçoso, ausente e irresponsável, formando a sigla pai. Que tipo de pai você quer ser? Um pai tipo Abraão, padrão, amigo, influenciador? Um pai tipo Manoá, preocupado, alerta, interessado? Ou um pai do tipo Eli, preguiçoso, ausente e irresponsável? O desafio é ser pai com P maiúsculo. Em nossa época, existem muitos homens com H minúsculo e muitos pais com P minúsculo. Que tragédia! Muitas crianças estão sem referência masculina legítima. Pais preguiçosos, ausentes e irresponsáveis se tornam uma grande desgraça, como foi Eli para si mesmo e para seus filhos. O último parágrafo do Antigo Testamento diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, versículos 5 e 6. O mesmo Espírito que atuou por meio do profeta Elias está atuando hoje e pode de fato inclinar o coração dos pais aos filhos e levantar homens com H maiúsculo e pais com P maiúsculo, de maneira que cada um deles, e você que me ouve agora nesse podcast, seja um pai padrão, amigo, influenciador dos filhos, e se mostre também um pai preocupado, alerta, interessado, para que os seus filhos sejam servos fiéis do Deus eterno e verdadeiro. Por isso, feliz Dia dos Pais. Esta é a hora, as crianças alcancemos